Olá, povo de Deus, estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando um povo clama a Deus, Deus vem em resposta. Nós vimos história quando um povo clamou a Deus e o Senhor veio em resposta. Quando uma pessoa clamou a Deus, Deus veio em resposta. Hoje são 3 jovens que clamam a Deus e Deus vem em resposta. Está no livro de Daniel. Ontem nós vimos Daniel 13 e hoje nós vamos ver Daniel 3. Os 3 jovens na fornalha. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 60 côvados de altura e 6 de largura e erigiu-a na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convidou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juristas, os juízes e todas as autoridades das províncias a comparecerem à inauguração da estátua ereta do rei Nabucodonosor. Assim sendo, reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juristas, os juízes e todas as autoridades das províncias para a inauguração da estátua ereta pelo rei, diante da qual todos permaneceram de pé. Então foi feita por um arauto a seguinte proclamação: povos, nações, gentes de todas as línguas, eis o que se traz a vosso conhecimento. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, vós vos prostrareis em adoração diante da estátua de ouro ereta pelo rei Nabucodonosor. Quem não se prostrar para adorá-la, será precipitado sem demora na fornalha ardente. Assim, logo que as pessoas ouviram o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, prosternaram-se todos, povos, nações e gentes de todas as línguas, em adoração diante da estátua de ouro ereta pelo rei Nabucodonosor. Nesse mesmo momento, alguns caldeus aproximaram-se para caluniar os judeus. Dirigiram-se ao rei Nabucodonosor. Senhor, disseram, longa vida ao rei. Tu mesmo, ó rei, proclamaste por edital que qualquer homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, teria de prostrar-se em adoração diante da estátua de ouro. E quem se recusasse seria precipitado na fornalha ardente. Pois bem, há aí alguns judeus a quem confiaste a administração da província da Babilônia, Sidraque, Misaque e Abdênego, os quais não tomaram conhecimento do teu edito, ó rei. Não rendem culto algum a teus deuses e não adoram a estátua que erigiste. Nabucodonosor, dominado por uma cólera violenta, ordenou o comparecimento de Sidraque, Misaque e Abdênego, os quais foram imediatamente trazidos à presença do rei. Nabucodonosor disse-lhes: é verdade, Sidraque, Misaque e Abdênego, que recusais o culto a meus deuses e a adoração à estátua de ouro que erigi? Pois bem, estáis prontos no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, a vos prostrardes em adoração diante da estátua que eu fiz? Se não o fizerdes, sereis precipitados de relance na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderia livrar-vos de minha mão? Sidraque, Misaque e Abdênego responderam ao rei Nabucodonosor: de nada vale responder-te a esse respeito. Se assim deve ser,
O Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente e mesmo o rei de tua mão. E mesmo que não o fizesse, saibas, ó rei, que nós não renderemos culto algum a teus deuses e que nós não adoraremos a estátua de ouro que erigiste. Então a fúria de Nabucodonosor desencadeou-se contra Sidraque, Misaque e Abdênego. Os traços de seu rosto alteraram-se, e ele elevou a voz para ordenar que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois deu ordem aos soldados mais vigorosos de suas tropas para amarrar Sidraque, Misaque e Abdênego e jogá-los na fornalha ardente. Esses homens foram imediatamente amarrados com suas túnicas, vestes, mantos e outras roupas e jogados na fornalha ardente. Mas os homens, que por ordem urgente do rei tinham superaquecido a fornalha e lá jogado Sidraque, Misaque e Abdênego, foram mortos pelas chamas. No mesmo momento em que eram precipitados na fornalha os 3 jovens amarrados. Oração de Azarias. Ora, estes passeavam dentro das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. Azarias, em pé, bem no meio do fogo, fez a seguinte oração. Diante das adversidades, diante das nossas lutas, oremos. Sede bendito e louvado, Senhor, Deus de nossos pais. Que vosso nome seja glorioso pelos séculos. Vós sois justo em todo o vosso proceder. Vossas obras são justas, vossos caminhos são retos, vossos julgamentos são equitativos. Exercestes um julgamento equitativo em tudo aquilo que nos infligistes e em tudo aquilo que infligistes à cidade santa de nossos pais, Jerusalém. Foi em consequência de um julgamento equitativo que vós nos infligistes tudo isso por causa de nossos pecados. Pecamos, erramos, afastando-nos de vós. Em tudo agimos mal. Não obedecemos a vossos preceitos, não os pusemos em prática, não observamos as leis que nos destes para nossa felicidade. Em todos os males que enviastes sobre nós, em tudo que nos infligistes, foi um justo julgamento que exercestes. Mesmo entregando-nos nas mãos de inimigos injustos, de ímpios enfurecidos, às mãos de um rei, o mais iníquo e o mais perverso de toda a terra. Agora não ousamos nem mesmo abrir a boca. Vergonha e ignomínia para vossos servos e a nós que vos adoramos. Pelo amor de vosso nome, não nos abandoneis para sempre. Não destruais de modo algum vossa aliança. Não nos retireis vossa misericórdia, em consideração a Abraão, vosso amigo, Isaque, o vosso servo, Israel, vosso santo, aos quais prometestes multiplicar sua descendência como as estrelas do céu e a areia que se encontra à beira do mar. Senhor, fomos reduzidos a nada diante das nações, fomos humilhados diante de toda a terra, tudo devido aos nossos pecados. Quero parar um pouquinho antes de terminar essa leitura para dizer que eles poderiam estar maldizendo a Deus, porque eles, sendo servos de Deus, acabaram acontecendo a situação dessa com eles. Eles estão louvando a Deus, eles estão reconhecendo que são pecadores, mas reconhecendo que são pecadores, eles estão também reconhecendo o poder de Deus, a grandeza de Deus. Então que nesse dia de hoje nós possamos reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que nós somos pecadores. E se você não reconhece como pecador, que você possa pedir essa graça ao Espírito Santo, do Espírito Santo vir revelando a ti onde estão os teus pecados. E nós continuamos a leitura. Senhor, fomos reduzidos a nada diante das nações, fomos humilhados diante de toda a terra, tudo devido a nossos pecados. Hoje já não há príncipe, nem profeta, nem chefe, nem holocausto, nem sacrifício, nem oblação, nem incenso, nem mesmo um lugar
para vos oferecer nossas primícias e encontrar misericórdia. Entretanto, que a contrição de nosso coração e a humilhação de nosso espírito nos permita achar bom acolhimento junto a vós. Senhor, como se nos apresentássemos com um holocausto de carneiros, de touros e milhares de gordos cordeiros, que assim possa ser hoje o nosso sacrifício em vossa presença. Que possa reconciliar-nos convosco, porque nenhuma confusão existe para aqueles que põem em vós sua confiança. E de todo o nosso coração, que nós vos seguimos agora, que nós vos reverenciamos, que buscamos vossa face. Não nos confundais, tratai-nos com vossa habitual doçura e com todas as riquezas de vossa misericórdia. E aí, nós temos a sequência desse texto e eu vou ir mais para o final, porque senão a leitura vai ficar muito longa. Mas é a sequência. Vai dizer na sequência: e vós, homens, bendizei o Senhor, versículo 82. Louvai e exaltai-o eternamente. Que Israel bendiga o Senhor e o louve e o exalte eternamente. Sacerdotes, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Vós que estáis a serviço do templo, bendizei o Senhor. E aí no versículo 89. Glorificai o Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Homens piedosos, bendizei o Senhor, Deus dos deuses, louvai-o e glorificai-o, porque eterna é a sua misericórdia. Então Nabucodonosor, admirado, levantou-se precipitadamente, dizendo a seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que jogamos no fogo? Certamente, majestade, responderam. Pois bem, replicou o rei, eu vejo 4 homens soltos que passeiam impunemente no meio do fogo. O quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Dito isso, Nabucodonosor, aproximando-se da porta da fornalha, exclamou: Sidraque, Misaque, Abdênago, servos do Deus Altíssimo, saí, vinde. Então Sidraque, Misaque e Abdênago saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, em grupo à volta, verificaram que o fogo não tinha tocado nos corpos desses homens, que nenhum cabelo de suas cabeças tinha sido queimado, que suas vestes não tinham sido estragadas e que eles não traziam nem indício do odor de fogo. Nabucodonosor tomou a palavra. Bendito seja, disse, o Deus de Sidraque, de Misaque e de Abdênago, que enviou seu anjo para salvar seus servos, os quais, depositando nele toda a sua confiança e transgredindo as ordens do rei, preferiram expor suas vidas a se prostrarem em adoração diante de um Deus que não era o seu. Em consequência, dou ordem que todo homem pertencente a qualquer povo, nação ou língua que ousar falar mal, seja o que for, contra o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, seja despedaçado e sua casa reduzida a um montão de imundícies, porque não há outro Deus capaz de realizar uma libertação assim. Depois, o rei ainda melhorou a situação de Sidraque, Misaque e Abdênago na província da Babilônia. Gente, palavra do Senhor, graças a Deus. Veja a situação de Sidraque, Misaque e Abdênago, que eles eram obrigados a adorar, a se prostrar e adorar a imagem de ouro. E aí as pessoas aproveitam dessas coisas para falar mal de nós católicos. Nós não adoramos imagens, nós temos imagens que nos reportam o mistério da nossa salvação, mas ninguém nunca ouviu um padre dizer adore a imagem. Nós não adoramos imagens, nós temos as imagens em nossa igreja não para adoração, adoramos um único Deus verdadeiro.
em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que é um único Deus. E adoração somente a Deus. Amamos Nossa Senhora, é a nossa mãe, mas nós não a adoramos. Somos sempre colocados como adoradores de imagens de Maria, mas nós adoramos unicamente ao nosso Deus. E nessa leitura de hoje, eles se negam a fazer adoração àquela imagem e adorando unicamente a Deus. E pela sua fidelidade, pela sua oração tão linda ao Senhor, reconhecendo que era pecador, reconhecendo as suas fragilidades e engrandecendo ao Deus que tudo pode, ao serem jogados naquela fornalha, aqueles que os jogaram na fornalha foram mortos pelas chamas e eles que foram jogados foram preservados. Aquelas chamas eram como uma brisa suave que estava ali sobre eles, eles não sentiram efeito nenhum daquele fogo. Então, porque o Senhor os guardou. Então, que nós coloquemos a nossa confiança nesse dia de hoje, a nossa confiança nesse Deus que tudo pode, esse Deus que é poderoso, esse Deus que nós podemos chamar de Pai, esse Deus que nos ama, o Deus misericordioso que cuida de cada um de nós. Que você possa meditar toda essa história e saber que você tem um Deus que te ama. Nós temos um Deus que nos ama. Mas eu gosto de usar no singular, porque quando nós falamos nós, fica muito de modo geral. Deus te ama. E peça a experiência de Deus na tua vida nesse dia de hoje, a experiência desse amor, a experiência do amor de Deus. Deus quer te dar essa graça de uma experiência contigo, de você experimentar a graça dele e o amor dele. Que no teu momento de oração de hoje, você peça isso ao Senhor. Senhor, eu quero viver a experiência do teu amor, uma experiência, Senhor, do teu Espírito Santo que mora em mim, que às vezes, Senhor, eu esqueço de conversar com ele. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje, que você possa orar por mim, vou orar por ti, você que nós nos encontramos todos os dias aqui, que Deus te abençoe. Confie no Senhor, porque nós temos um Deus que quando nós clamamos, quando nós confiamos, Ele vem em nosso auxílio. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.